do quinto, sejam bem-vindos à nossa aula de número 2 de artes do quarto bimestre. Vamos para mais um assunto, vamos entrar no mundo da arte aí, né? Semana passada a tia trouxe origami, trabalhamos também assuntos do livro e vamos dar continuidade ao nosso assunto de artes. Antes de entrar no assunto propriamente dito, leiam para ti aí o que é arte. Arte é uma maneira particular que uma pessoa desenvolve para expressar suas emoções e os seus sentimentos. Por isso, uma mesma emoção pode ser manifestada de várias maneiras por pessoas diferentes. Além disso, cada uma delas pode ter um talento específico e distinto para se expressar. Olha aí a importância da arte. E quando diz, faça um desenho de tal coisa, eu dou um exemplo, né? E digo, faça um desenho dessa árvore. Vai sair as árvores tudo igualzinha? Não, de forma alguma, porque cada um tem sua forma particular de desenhar, cada um tem sua forma particular de pintar, de se expressar, mas a arte é importante por isso, porque você pode se expressar do seu jeitinho, com a sua forma particular de mostrar as coisas, um desenho, uma dobradura, uma pintura. Daí se dá a importância da arte, porque com ela você se expressa na música, na dança, isso tudo é arte, tá bom? Então não esqueçam da importância dessa disciplina na vida de vocês. Agora, sobre o assunto do livro, peguem o livrinho de vocês na página 6. E o que é que a gente vai ver na página 6? Vamos ver sobre sons diferentes e instrumentos diferentes. Mas antes da análise do livro, eu já trouxe para vocês aqui a classificação dos instrumentos musicais. Então, os instrumentos musicais têm uma classificação. Então, tem os instrumentos, o idiofone, tem o aerofone, temos os cordofones e os membranofones. Quando a gente fala de idiofone, a gente está falando sobre um instrumento musical cujo som é provocado pela vibração. Então, quando fala de idiofone, é o próprio corpo do instrumento que vibra para produzir o som. E quer que vocês escrevam isso aí no caderno de artes, tá? Porque isso aí é importante para o nosso conteúdo. Então, quando fala de idiofone, é isso daí que vocês têm que se remeter. Quando fala de aerofone, a gente fala de ar. Então, é um instrumento musical cuja vibração sonora principal se dá pelo ar. Podem ser classificados como os livres e sopros. Temos também os cordofones, que quando a gente fala de corda, a gente lembra de corda, né? Cordofones, corda. Instrumentos em que o som é produzido pela vibração de cordas tensionadas. E os membranofones, a gente lembra de membranas, já ouviram falar sobre isso em ciências? São os instrumentos que produzem som com a vibração de membranas distendidas através da percussão. Então, anotem no caderno que vem a ser a classificação dos instrumentos, um idiofone, um aerofone, um cordofone e um membranofone. Depois que vocês anotarem, aqui no livro vocês vão ver alguns instrumentos. Na seção Diga Aí, vocês vão observar os instrumentos musicais e vão classificar se eles são aerofones, se são cordofones, de acordo com o que eu dei logo no iniciozinho aqui da aula. Quando a gente olha um triângulo e lê lá as características dos instrumentos, o triângulo é o quê? O triângulo é um idiofone, certo? É onde o próprio corpo do instrumento, certo? Dá o som, gera o som, ok? E a gaita de boca? A gaita de boca se enquadra em qual daqueles que te apresentou? Te apresentou 4. A gaita de boca é qual daqueles 4? A gaita de boca é o aerofone, é o ar, né? Com o ar, com o auxílio do ar soprando, é que a gente tem um som. Percebam aí, gente, que no meio aqui, entre o triângulo e uma gaita de boca, vocês encontram o que aí?
um QR Code. Então, quem tem um celularzinho que você aponta a câmerazinha para o QR Code com a internetzinha ligada, funcionando, ele vai direcionar vocês nesse lugar aqui para um joguinho que vai falar sobre esse assunto de artes. Em vários momentos no livro de português, no livro de inglês, no de artes, vocês encontram esse QR Code que vocês apontam a câmera. A tia já falou para vocês isso uma vez. E aí ele direciona para uma página que vai tratar de uma forma lúdica, uma música, ou um jogo sobre esse assunto. Então, quem puder fazer isso, faça. Utilize essa ferramenta que o livro traz, tá bom? Continuando, temos mais 2 instrumentos aí. Viola caipira. Então, a viola caipira entra em qual daqueles que te apresentou? Coloca aí, viola caipira cordofone. Vocês percebem pelo uso das cordas, que é através das cordas que sai o som desse instrumento. E o atabaque, a gente lembra daquele que fala de percussão. E qual é a classificação dele? Ele entra no membranofone, que a gente lembra das membranas, tá bom? Então, existem diferentes formas de classificar os instrumentos musicais, como eu apresentei, e atualmente essa classificação que eu apresentei é chamada de Obstel-Seixas, que separa os instrumentos musicais em 4 categorias gerais, que são essas que tia falou: os cordofones, os membranofones, e os aerofones e os idiofones, certo? Vamos para a página seguinte. Essa aí de fazer a classificação nós já fizemos. E eu quero que vocês vejam os instrumentos que tem aqui na página 7. Olhem para esses instrumentos aí. Você vai anotar o nome daquele que você achou mais interessante aqui na questão 2. E você vai me explicar por quê. Olha aí a trompa, a ocarina, o acordeon, né? Gaita de fole, flauta de pan e o órgão de tubos. Qual desses aí vocês acharam mais interessante? Só um. Você anota aí na questão 2 e depois você vai dizer por quê. O que é que ele teve que chamou sua atenção e que você o classificou como interessante? Façam isso na questão 2. Na questão 3, vocês vão circular os que são aerofones aí. Então, que é utilizado o ar. É utilizado o ar para que o som saia. Então, qual desses aí vocês acham que são aerofones, no caso? A trompa, circula a trompa. Qual mais? O acordeon também. Ele, para fazer aquela do sanfonado, utiliza-se o ar também. Então, bota aí acordeon, circula. A gaita de fole, um instrumento típico alemão, circula. A flauta de pan também. E o órgão de tubos também. Circula esses. O único que vocês não vão circular é o da ocarina, certo? E aí também tem um QR Codezinho, ó, é um joguinho. Entrem aí para ver se esse jogo é legal, depois me falem se gostaram. Ok? Agora vamos sair um pouquinho do livro e tia vai dar o complementozinho da aula de artes. Vou falar agora sobre as cores em harmonia. Então, harmonia é o quê? Harmonia é a combinação, no caso, falando de cores, entre 2 ou mais cores. Há muitas maneiras de combinar as cores. E temos 3 formas que são principais. Temos a monocromia, a isocromia e a policromia. Já ouviram falar dessas 3 formas? Monocromia quer dizer o quê? Essa é uma harmonia que conseguimos quando utilizamos somente uma cor com suas variações de tons. Exemplo, amarelo. Então, você pinta um desenho todo de amarelo, alguns trechos com amarelo mais claro, alguns trechos com ele mais escuro. Então, essas colorações obtidas a partir de uma só cor são chamadas de tom sobre tom e a gente fala que é monocromia. Temos também a isocromia, que é uma harmonia conseguida de uma cor e suas matizes. Por exemplo, o amarelo alaranjado, o amarelo esverdeado. Então, eu estou falando aí das cores terciárias.
E temos a policromia, que é uma harmonia em que se utiliza várias cores no mesmo trabalho. É um desenho policromático. Se é para anotar isso no caderno, sim, anotem sobre as cores em harmonia, anotem o que vem a ser monocromia, isocromia e policromia. Tia trouxe as imagenzinhas aí e um desenho monocromático, que tem monocromia. Então, esse jarro, ele tem a cor principal verde. Quando a gente compra um estojo com 24 cores, né, de lápis de pintar, a gente vê o verde mais claro, o verde mais escuro, o verde água, a gente vê azul e várias tonalidades de azul, amarelo, então ali é uma monocromia. A gente tem uma cor base e seus nuances, né, de claro e escuro. Esse jarro é o verde, então você vê o verde mais claro, o verde mais escuro. Então esse é um desenho monocromático, utilizando o verde. Ao lado desse jarrinho temos o que aí? As pirâmides. Qual é a cor utilizada? O amarelo. O amarelo nos seus nuances, mais claro, mais escuro. Também temos aí um desenho monocromático em que se utiliza apenas uma cor. Aqui já temos um desenho com isocromia. É um desenho utilizando uma cor terciária, que vocês lembram é a junção de uma primária com uma secundária. Aí temos um amarelo esverdeado, então esse desenho está sendo utilizado com a harmonia de isocromia. E a última, que é policromia, tia traz aí para vocês a obra de Romero de Brito, O Gato. Tia já falou com vocês sobre Romero de Brito? Então, Romero de Brito, ele faz um trabalho bem colorido. Então, o trabalho dele é um trabalho policromático, porque ele utiliza várias cores. Então, está apresentado aí para vocês um desenho com policromia. Tem tarefinha de casa sobre isso? Tem. E qual vai ser? Vocês, no caderninho de desenho, vão criar um desenho e vão usar a técnica de monocromia. Monocromia é o quê? Quando se utiliza apenas uma cor. Então, crie um desenho e escolha uma cor e faça um desenho. Tia trouxe um exemplo de um desenho bem simples. A borboleta é um desenho bem simples de fazer, aqueles que têm um pouco de dificuldade, pode desenhar uma borboletinha, certo? Não quer dizer que tem que ser a borboleta, vocês podem desenhar o que quiserem, é só um exemplo. Então, se eu utilizar, qual cor vocês acham que tia ia escolher? Amarelo, né? Então, eu quero fazer um desenho monocromático utilizando o amarelo. Então, uma asinha vai ter os nuances mais escuros, um amarelinho mais claro, aquele amarelo queimado. Então, eu vou utilizar só o amarelo. Mas se eu não quiser o amarelo, eu quero o verde. Então, vai ser toda verdinha com os nuances claro e escuro. Vocês vão fazer um desenho e vão utilizar, e ele vai ser monocromático. Vai utilizar apenas uma cor. Certinho? E é isso. Tia vai se despedindo na aulinha de artes de hoje. Beijo bem grande, caprichem no desenho e me apresentem no próximo encontro ao vivo ou me enviem no fórum, tá bom? Tchauzinho e até a próxima aula.